Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma gravação aqui do SolucioneCast. O episódio de hoje a gente vai estar falando sobre arquitetura de alto padrão. E a gente trouxe uma ilustre presença e a sua parceira também, a arquiteta Vanessa Faller, arquitetura autoral, e a sua parceira também de projetos, Miriam Arbes, do escritório Arbes e Rosa. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, episódio de hoje. Muito obrigada pelo convite. A gente está muito honrada de estar aqui, poder conversar com vocês, grandes parceiros. Que bom, que bom. E, Miriam, obrigado também, né? Isso é meio que um casamento, né? A gente está no início de relacionamento, vamos dizer. né? Com certeza. E até legal o pessoal conhecer esse projeto de vocês, né? Que é meio que um projeto, meio que um collab, né? Isso. A Vanessa Faller arquitetura autoral com Arbes e Rosa. Que está nascendo bem recente, né? Na verdade, esse nosso relacionamento, né? Ele já vem de um processo aí de um ano e meio, acho, né? Que a gente vem trabalhando. Então, a Miriam, ela entrou no meu antigo escritório para trabalhar, fazer o desenvolvimento dos projetos executivos do Espaço do Traço. Uhum. E nesse ano, começo do ano, quando eu resolvi sair do Espaço do Traço para trabalhar, para seguir carreira solo, então eu convidei a Miriam, né, e o Rodrigo também, que é sócio dela, para entrarem, né, comigo num novo projeto colaborativo daí. Então eles têm o Arbes Rosa, que é o escritório deles, que desenvolvem os projetos executivos, todos os projetos técnicos, que tem a concepção e assinatura do escritório Vanessa Faller. Que bom, que bacana. E, Miriam, essa experiência, acho que foi um grande aprendizado trabalhar, né, com a Vanessa, e trazendo agora nesse escritório, né, Arbes Rosa, que é mais focado realmente em projeto executivo, no caso, né? Sim, com certeza. Eu estou há 8 anos no mercado de arquitetura, e nesse tempo eu pude experienciar diversas áreas. E no final de 2021, quando a Vanessa me chamou para compor o time dela de arquitetônico e trabalhar nessa área, que é a área que mais me motiva, que eu mais gosto de fazer. Então, agora também com esse novo escritório, junto com o Rodrigo, a gente pôde se especializar cada vez mais nessa arquitetura de alto padrão residencial e entregar o melhor nessa parceria. E o tema hoje é arquitetura alto padrão, né? Vanessa, assim, falando da trajetória Vanessa Faller, não foi de um dia para o outro, né? Que todo esse know-how que você tem. Assim, hoje, a Vanessa Faller, quando a gente fala o nome Vanessa Faller em Rio do Sul, super reconhecido no alto padrão, mas foi uma trajetória longa até chegar, né, nesse reconhecimento, né? É uma trajetória bem longa, né? São quase 20 anos desde que eu me formei. Na verdade, como arquiteta, eu sempre quis, desde os meus 8, 10 anos, eu decidi, né, vou ser arquiteta. Eu já dava indícios disso um pouco antes, brincava, gostava de desenhar e brincar. Eu replicava as plantas da minha casa quando meus pais estavam construindo. Eu até acho muito bonitinho isso quando eu vou atender casais com criança. Uhum. Então, eu vejo as crianças que começam a prestar atenção naquilo e que se envolvem com aquele processo. Eu me vejo muito naquilo porque, nossa, para mim era uma magia aquilo, assim, de ver um desenho se transformando. E aquilo me motivou muito na escolha da profissão. E então, eu tinha sempre esse sonho, vou ser arquiteta. E eu fiz a Universidade Federal em Florianópolis, né? Cursei em 5 anos o curso. E no último ano eu quero ter o escritório. Não quero trabalhar com mais nada a não ser o escritório, né? Eu tenho uma vertente empreendedora muito grande na família, que vem, né, do meu avô, do meu pai, da família da minha mãe também, sempre teve comércio, sempre teve seus empreendimentos próprios. Então, eu quis empreender, eu quero ter o meu escritório. Então, eu montei o escritório com 2 colegas, a Elisa e a Bruna, naquela época, em 2004. Logo que eu me formei, já montei, a gente já fazia alguns trabalhos antes, mas, né... Então, eu montei em 2004, em 2007, em 2005, a Bruna saiu, foi fazer mestrado na USP, e a Elisa, em 2007, também saiu, seguiu outros caminhos, e eu fiquei sozinha. E nesse meio tempo também, a minha antiga sócia, a Maíra, também tinha outras 2 sócias, também ficou sozinha no mesmo tempo, vamos casar. Daí que então, entrou a Maíra Aí a Maíra entrou na história em 2007. Legal.
E a gente acabou indo trabalhar numa edícula nos fundos da casa dela, que o pai dela tinha montado um escritóriozinho lá. E perrengue. Começo perrengue, porque nós duas em Florianópolis, a Maíra era carioca, eu de Rio do Sul, então a gente não tinha uma rede de conhecidos em Florianópolis. E a gente sabe que arquitetura sem indicação é algo muito difícil, né? Então, buscar esse mercado lá dentro de Florianópolis, e eu não cogitava muito o mercado de Rio do Sul nessa época, né? Eu queria ficar em Florianópolis, eu queria trabalhar lá. Então, a gente começou muito devagarinho, era 1, 2 projetos por ano. Então, aquela coisa assim de começar a fazer casinha de cachorro do tio de não sei quem, ao muro da casa da prima não sei quem. E, gente, eu acho que muita gente começa assim, não precisa ter vergonha de falar. Né? Com certeza. Porque, pô, me convidou, me contratou para fazer casinha de cachorro. Cara, eu já fiz projeto de casinha de cachorro. Já fiz. E assim começou, e era perrengue. E nisso, assim, vamos vender cosmético para complementar a renda, entendeu? Porque, né? Mais ou menos isso. E era uma época difícil, assim, porque não tinha Instagram para impulsionar. Não tinha, era mal e mal um site bem meia boca, porque também não tinha recurso. Era só no flyer mesmo. Era só, tipo, distribuir panfleto. Esses dias a Miriam até encontrou uma estagiária antiga do Espaço Atrás, que ela falou, eu sou do tempo que a gente saía para colocar panfleto nas caixinhas de correio. E é verdade. Então, muito difícil. A gente pagava para trabalhar. No caso, assim, a conta de celular era mais do que eu tirava de salário. Muito amor era pela arquitetura. Muito amor na causa. Então, a gente ficou lá de 2007 a 2012, né? E nesse meio tempo vem o quê? Vem filho, aí tu para um pouco, daí daqui a pouco vem outro filho, para um pouco, e daí tudo meio atropelado é filho junto com a arquitetura, e leva filho no sling para visitar a obra, mulheres entenderão, né? Então, assim, é tudo meio misturado. E perrengue, assim, de muitas vezes pensar em desistir, de ser muito difícil, principalmente a parte de empreender arquitetura, né? Porque aí a gente começou assim, quando tinha um pouco mais de trabalho, contratava, e era uma pessoa muito boa, um estagiário muito bom. Daqui a pouco dava uma baixa, faltava trabalho, pô, a gente tirava do bolso para bancar, para não perder aquela pessoa. Então, era assim... Mais ou menos, Mas eu acho que tudo isso faz parte da construção de uma essência, principalmente no sentido de agregar pessoas com muita qualidade. Então, eu vejo que tudo isso foi um investimento muito grande, né, de qualidade, de constituir uma equipe com muita qualidade. E um case desses é a própria Miriam Arbus, que começou a trabalhar com você e não deixou da parceria, né? A parceria realmente ainda continua até a trajetória quando inicia realmente a trajetória não é um mar de rosa, né? Não. Mas assim, você entrou dentro do escritório já, né? Um escritório já bem estruturado e o aprendizado que você acredita que adquiriu ali foi absurdo, né? Não, com certeza. E eu fiz primeiro a faculdade de design de interiores, né? Porque eu sabia que eu queria alguma coisa nessa área. E fui trabalhar num escritório que não fazia design de interiores, e dali que eu me apaixonei pela arquitetura. E nesse meio tempo, quando eu cheguei para trabalhar com a Vanessa, e eu vi que realmente esse era o estilo, o caminho que eu queria trilhar e queria seguir como um grande exemplo, assim, de escritório. Para mim, para o Rodrigo, é um grande exemplo e uma parceria muito significativa. E você também ficou, assim, abismado quando você primeiro recebeu o projeto, né, da Vanessa? Eu disse, uau, que projeto executivo. Eu tive essa impressão quando a gente teve o primeiro trabalho em conjunto, né, da obra que a gente gerenciou, o nível de detalhamento, de informação, realmente projeto executivo, que a gente sempre defende, não era um anteprojeto. E não desmerecendo a qualidade de outros profissionais, né, mas é um grande diferencial, principalmente a gente falando de arquitetura alto padrão, que meio que é uma linha tênue. Você não vai fazer um anteprojeto, você vai ter que realmente fazer um projeto executivo. E eu fiquei bastante surpreso quando recebi informações que ela realmente estava mastigada, certo? Não sei se tu teve essa mesma impressão que chegou dentro do escritório e disse, uau, é diferente, né? Sim, com certeza, é um nível de detalhamento de excelência, assim.
E a gente lida com arquitetura residencial. Então, a gente lida com idealizações dos clientes, a gente lida com sonhos. E dentro do escritório, todas as etapas, elas são validadas, elas são aprovadas pelos clientes. Os clientes sabem exatamente o que vai para a obra. Então, a nossa missão é pegar aquilo que eles aprovaram e fazer com que aquilo realmente funcione e vai ser o que ele vai ver lá no final da obra. Eu então, acho que antecipar, né? A gente sabe que obra sempre tem percalços, né? Porque às vezes está lidando com mão de obra que nem sempre tem tanta desenvoltura naquilo que está fazendo. Então, eu acho que o fato da arquitetura antecipar, junto com a engenharia, junto com a gestão, tá antecipando todos esses processos, eu acho que agrega muito valor, principalmente nessa arquitetura de alto padrão, onde o cliente realmente está investindo, né, um recurso bastante elevado naquilo. Eu acho que tem muito dessa consciência de estar cuidando também dos recursos do cliente. Sim. De alguma forma, é um respeito, né? É um respeito ao patrimônio dele mesmo. Ao patrimônio dele, porque essa pessoa, por mais recursos que ela tem, ela não vai rasgar dinheiro. Sim. Então, assim, eu acho que quanto mais tu tiver esse respeito, e eu acho que isso foi construído dentro do escritório, como eu estava te falando, também por nosso respeito e nosso cuidado em relação às pessoas que trabalhavam conosco, né? Porque isso tudo, no caso do Espaço do Traço, não foi eu e a Maíra que fizemos sozinhas, né? A gente, ali, final do ano passado, antes de eu decidir sair do escritório, eram 17 pessoas trabalhando. Nossa. Né? Então, é uma equipe muito grande. Só que essas pessoas estão ali e elas vestem a camisa, e por esse motivo, assim como a Miriam, o Rodrigo e todas as outras pessoas que continuam hoje no Espaço do Traço, elas vestem a camisa com uma garra e elas querem que aquilo dê certo, elas querem fazer bem feito, elas se preocupam com cada detalhe, né? Então, assim, tem um gerenciamento, né? No caso da Vanessa ou da Maíra, no caso do Espaço do Traço lá dentro, mas tem outras pessoas, tem outros processos, e tudo isso ocorre não é por causa da Vanessa, é por causa de toda uma equipe, de tudo uma sistemática que foi construída ao longo dos anos. Estabelece ao longo do tempo uma política mesmo, uma filosofia de trabalho. Sim, uma filosofia de trabalho e equipe. Não é só o trabalho, não é só a técnica. Eu acho que tem muito. Porque se tu pega uma equipe que não está trabalhando engajada, por mais que tu tente, tu não vai conseguir um trabalho de qualidade. Sim, a gente tem softwares de gestão, a gente tem manuais, a gente tem todo um trabalho interno para que realmente tudo isso funcione e ele passe para todas as pessoas que trabalham no projeto. Tem um processo hoje, a gente viu uma necessidade, e te digo que isso é relativamente recente, isso veio principalmente com a pandemia, porque a pandemia, além do boom que a gente teve de trabalho, a gente estava trabalhando, a gente optou por trabalhar remoto, com a grande parte da equipe remota, e isso fomentou dentro do escritório a necessidade de uma organização de processos. Então, o escritório passou de um ateliê para uma empresa. Hoje ele é uma empresa. Hoje ele é uma empresa, obviamente que a gente, a Vanessa fala, a arquitetura herdou todos esses processos do Espaço do Traço, né, porque foi desenvolvido isso tudo junto em conjunto, e hoje, herdou, a Harps Rosa herdou junto todo esse processo. Então, é uma cadeia de processos, é empresa. Hoje, a gente trabalha, não é mais um ateliê de arquitetura, hoje é uma empresa de arquitetura. Com processos, com formas de trabalhar, com controles de qualidade, com tudo isso que uma empresa precisa ter. Até comentando a gente falando que o pessoal não consegue realmente visualizar, tanto que a gente comenta de projeto, mas a gente foi para experiência própria, a gente trabalhou em um projeto em parceria, deu para verificar desde o início do processo o respeito dos profissionais no detalhamento, realmente no patrimônio, certo? A preocupação da compatibilização, certo? Porque a gente de engenharia encaminhou lá, mas daí o pessoal diz, mas essa viga tem que baixar 5 aqui, para o gesso bater aqui. Mas, assim, é aquela questão de investimento no profissional. Sim. Porque você está qualificando aquele profissional, realmente é um investimento que você vai colocar na frente, eu acredito que seja isso. Com certeza. É a mesma coisa lá no escritório, que a gente tem uma equipe de engenharia, a gente vai ter que investir em qualificação, porque ele tem que vestir a camisa e bater o olho no projeto, ele se sentir lá dentro da casa e entender. Ele entender tudo, porque
às vezes eu falo para eles, né? Eu já tô lá 20 anos com isso, então muita coisa eu já vi acontecer, muita coisa eu já vi dar errado, e cada erro a gente aprende, e a gente brinca lá no escritório que cada erro vira mais um checklist. É um manual sem fim. Ele entra então, o nosso checklist, ele só vai crescendo, isso, então. cada probleminha, cada coisinha, ele vira um checklist, conferir tal coisa. Então, assim, é muito a questão de mostrar, né, e motivar o profissional para ele apurar o olhar, para ele antever os problemas que vão acontecer e ter aquele olhar assim, não, beleza, é bem isso, vamos recuar a viga para passar o gesso para ter um gesso liso. Vamos pensar que em cima de uma janela não pode passar um tubo de esgoto porque você não consegue fazer um cortineiro. Então, assim, tem um monte de coisinhas que hoje em dia já tem um checklist lá que, tipo, já vai dando check em tudo que tem que pensar. É um processo, né? E é importante falar que todas essas etapas, né, como tu comentou, a gente faz na etapa de anteprojeto. São uma das primeiras etapas do projeto arquitetônico. Né, a nossa compatibilização são diversas compatibilizações até chegar na melhor solução que vai ser execuível. São algumas rodadas de compatibilização. Eu lembro que a gente trabalhou naquele projeto, acho que foi umas 3 ou 4 rodadas de compatibilização. Roteiros de compatibilização. É porque tem que ser uma troca. Eu acho que um dos diferenciais, tanto para o cliente quanto para os parceiros que a gente trabalha, é muito essa troca do que tu tens para me ensinar, o que eu talvez, eu vou te levar uma dificuldade e tu vai me dizer, olha, Vanessa, isso aqui, se fizer assim, talvez fica muito caro, vamos fazer assim, a gente consegue chegar conversando. Eu acho que é muito a troca, não quer dizer assim que eu vou chegar e dizer para ti, eu quero assim, ponto final e acabou. Não. Eu acho que um grande diferencial é isso, é ter uma troca, né, às vezes a gente chega na obra, eu acho engraçado que às vezes o mestre chega assim, por que vocês inventam tanta coisa? Por que vocês complicam tanto? Aí eu até já falei para um assim, eu falei para um assim, mas olha a qualidade do teu trabalho. O fato de tu ter um desafio é você se superar naquilo e chegar depois e dizer, nossa, olha que legal que eu fiz, algo diferente. Eu consegui executar algo diferente. Isso não é desafiador para você? Eu questiono deles. Não, realmente é. Eu falei, então é isso aí. Por isso, é algo diferente. Vamos sair da caixa. Vamos pensar diferente para chegar numa solução que vai atender e vai funcionar. Porque o cliente de alto padrão não quer mais do mesmo. Entendeu? Eu tô chegando nesse ponto, né? Não só do mesmo, é questão de tendências, que o alto padrão, ele se renova bastante, tem bastante tendências, né? E a questão da arquitetura autoral, realmente, eu tô falando como leigo, né? A pessoa tem a impressão que, eu vou contratar um arquiteto autoral, ele vai me empurrar as coisas, eu tenho que aceitar aquilo. Não é isso, eu acredito que não. Vocês chegam naquele raciocínio que vocês realmente vão atender a necessidade do cliente, trazer tendência, e a arquitetura autoral não é empurrar o que vocês querem, não, né? Eu acho que bem diferente. Justamente o contrário disso. Contrário, né? Eu acho que é o contrário disso. A parte autoral, e isso é uma escolha pessoal e profissional, né, que eu tomei agora, de discutir com as pessoas uma arquitetura que atenda às necessidades, que atenda o estilo de vida delas, mas que ao mesmo tempo tenha uma identidade ali, tenha uma assinatura. A idealização dela do que é uma casa, porque isso muda de cliente para cliente, Exato. Né? Então, assim, o nosso processo de criação, a gente sempre fala, ele é feito a 4, 6 mãos. A gente envolve muito o cliente nesse processo, nessa etapa. Então, assim, não é um projeto da Vanessa. É um projeto da Vanessa, do fulano e da ciclana, que vão sentar comigo e eu vou ouvir muito. A gente tem vários mecanismos de escuta, de conversa, de fazer com que o cliente entenda a casa, entenda o que ele quer para casa, entenda o que é o morar para ele, o que é o viver para ele, o que é ocupar uma casa para ele, porque às vezes a pessoa quer uma casa, mas não tem nem ideia do que ele quer. E o roteiro de entrevista de vocês, eu acompanhei lá, um roteiro bem detalhado. E outra, me chamou bastante atenção, vocês alinham muito a expectativa dele. Muito, sim. Não só a expectativa de qualidade, que a gente sempre defende que qualidade não é luxo, qualidade é atender a necessidade do cliente, sim, mas a expectativa também financeira. Vocês também preparam muito bem ele. Muito. Alinhado, lógico, a engenharia, a gente participou da reunião,
isso é compatível com a verba dele, o alto padrão, que nem você comentou, ele não vai rasgar dinheiro. Não. Então ele também, ele suou, ele tem um trabalhou, limite. ele tem um limite, e não é a gente chegar e empurrar um projeto que eu quero assim, não. Atendeu, ele alinha muito bem a expectativa dele, isso é legal. A gente tenta isso já de começo, dentro do anteprojeto, deixar isso muito claro, até para perguntar assim, a gente tem esses padrões, o que tu queres para tua casa? E eu brinco muito com os clientes, eu falo assim, não adianta escolher tudo lá do alto padrão, e daí você vai querer gastar o valor do padrão médio. A conta não fecha, não adianta. Então, assim, tudo isso você tem que ser quer previsto alto lá no padrão, começo. o valor do alto padrão é esse. Ah, mas me disseram... E eu não posso com isso, porque, me disseram que eu vou gastar menos. Eu falo, não, você não vai gastar menos, você vai gastar tanto. Ah, mas não sei o que, fulano de tal me falou que eu vou gastar menos. Eu falei, não, você vai gastar tanto. E esses dias um cliente chegou para mim e falou, você foi a única que acertou o valor que eu ia gastar na minha casa. Foi a única, porque eu escutei gente falando de tudo que é valor, você foi a única que acertou o valor que eu ia gastar. Porque, assim, eu acho que a minha relação com o cliente tem que ser extremamente transparente. Então, assim, para que eu vou dizer para ele que ele vai gastar 30%, 40% a menos, se eu sei quanto ele vai gastar? Uhum. E daí eu vou gerar uma frustração lá na frente, que, poxa, eu me organizei para gastar X, agora eu tô gastando 2X e ela me disse ao contrário. Então, eu prefiro que ele pense que vai gastar os 2X e gaste um X e meio, entendeu? E ele diz, poxa, sobrou dinheiro para mobilizar. E tem que realizar cortes no projeto, né? Que não tá daqui a pouco assim, não alinhado. vou fazer tal coisa porque ficou muito mais vou ter alto. que tirar aquela pedra que eu gostei, que era cara, vou ter que tirar agora, entendeu? E daí é muito frustrante, porque daí ele vai olhar a casa dele, poxa, podia ter feito, porque, sabe? Então, para mim é muito importante todo esse alinhamento e uma clareza, que o cliente entenda o processo, entenda o projeto, entenda os custos, entenda tudo que está envolvido, para que eu acho que isso eu consigo desenvolver de forma que ele consiga compreender onde ele está pisando. É uma preparação do processo mesmo, está preparando ele, alinhando expectativa. Porque projeto é expectativa. Sim. Realmente. É um sonho, né? É um e daí, sonho, tipo, assim, que nem, né, existem algumas pessoas de mentoria de arquitetura que falam, porque sonhar não custa nada. Uhum. E às vezes muitos clientes usam a gente como ferramenta de sonho. Só que quando cai numa realidade de saber quanto custa aquilo, é extremamente frustrante. Sim. Então, para mim, é muito importante que a pessoa sonhe, sim, isso é importante para motivar ela, para fazer, para realizar, mas ela tem que sonhar dentro de uma realidade, mesmo que ela tenha dinheiro infinito para gastar. Mas ela não vai querer gastar o infinito, né? E assim, a questão de estouro do orçamento, né? E estatisticamente, se a gente pegar o alto padrão, o mercado alto padrão, 80% das obras estouram o orçamento. Por essa deficiência do processo, o pessoal não alinhar a expectativa dele. Mas ele é alto padrão, tem dinheiro, então a gente vamos falar coisas que eles querem ouvir, né? Tem aquela questão, mas chega lá, na obra vai estourar o orçamento e vai ter que buscar outros recursos. Ele até pode ter esse recurso, só que ele não estava se organizando. Agora, por experiência, aquele case que a gente trabalhou em conjunto, o alinhamento do processo ele correu muito bem, alinhou a expectativa, e por incrível que pareça, a tua expectativa de custo, o teu ticket médio bateu muito bem próximo do nosso projeto executivo. Então, na época, era R$5.000 o metro quadrado, o pessoal entender de custo, né? Hoje, em média, o ticket médio está batendo ali R$5.000, R$5.500. Sim. Né? E quando alinhou, o cliente estava preparado com isso, o projeto ficou muito bem alinhado, preparei a planilha orçamentária, o projeto executivo ficou alinhado com a expectativa. Resultado, então estamos entregando agora a obra dentro do prazo e a variação orçamentária deu 5%. É muito pouco, a variação 5% do alto padrão é pouco. Geralmente isso é uma questão de escolhas, às questão vezes, de escolha e tudo que a mais. gente brinca muito, que é a Jaque. A Jaque? Lá do escritório? Não, a Jaque é aquela coisa assim, estou construindo. Tá. Já que eu estou gastando, eu vou fazer mais um pouquinho. A Jaque na obra é uma tristeza. Mas a gente brinca, mas é verdade, assim, existe esse fator Jaque, né? Então, já que eu estou gastando, vamos O que acontece muito nas obras de vocês e projetos, esse alteração de escopo, o cliente se empolga, acha mais bonito. Acontece. No meio da obra, viajei, trouxe um negócio fora, tem como aplicar agora no projeto? Tem aquela questão de filosofia de trabalho da arquitetura autoral. Me parece que ele não tem essa liberdade muito de alterar, dependendo, porque daí vai uma coisa
mexe com a outra, né? A questão de alteração de projeto, tu sabes que desde que a gente estabeleceu essa metodologia de trabalho muito mais alinhada com o cliente, como ele participa do processo ele junto, aprova, ele valida. Ele valida cada etapa ali na criação. Hoje em dia é muito difícil, às vezes é um ajuste, coisa de ajuste, mas de alterar, de tipo assim, vou tirar isso aqui, vou colocar para lá, é muito difícil porque tem o dedo dele lá no meio, ele participou daquilo, ele sabe que deu trabalho, e ele validou todas as etapas antes, ele pensou e ele entendeu todas as etapas antes. Então, é mais difícil hoje em dia ter alteração. Tem coisas assim, vamos reduzir um pouquinho essa janela, beleza? Então, assim, é coisa muito pequena de ajuste, e eu acho que a gente tem uma flexibilidade muito grande e uma honestidade muito grande construída na relação do cliente, de chegar para ele e dizer, beleza, isso dá para fazer, não influencia em nada, a gente sempre tenta buscar, né? Mas quando a gente acha assim, poxa, isso aqui vai detonar ou vai estragar muito o resultado final, a gente honestamente chega para o cliente, olha, isso aqui se eu fizer, vai acontecer isso. Caso ele não consiga visualizar, a gente testa isso em modelo 3D e mostra. Aí, geralmente, eles entendem. Não, realmente, acho que não vai ficar bom, vamos deixar como tá. E também a arquitetura autoral, ela é um projeto da Vanessa, nosso, mas ela vem das expectativas do cliente e das referências do cliente, né? A gente busca todo esse briefing, então, ele é baseado no que o cliente quer. Não é que a Vanessa pegou uma ideia dela e apresentou para o cliente. Então, o cliente está o tempo todo escolhendo. A gente faz exercício de como que essa casa faz sentido para vocês? Me mostra, eu quero ver. Aí eles mostram, daí tu vai organizando as ideias na cabeça. Estéticas também, né? A gente vai organizando na cabeça dele. Mas tu acha que se a gente puxar para cá, olha só, daí isso... não, realmente faz sentido. Então, ele começa a organizar na cabeça dele e a gente vai dando respaldo técnico, estético, tudo aquilo junto. É uma composição em conjunto. Então, isso gera, em primeiro lugar, uma redução de alterações, uma redução de insatisfação e gera um orgulho muito grande no cliente, no sentido de eu participei disso, eu ajudei a conceber a minha casa. E no final a casa é dele, né? E eu acho que isso... Aí tu fala, autoral Não, é um projeto que a Vanessa tira da cabeça dela, põe lá e goela abaixo e é isso. Não, diferente. O autoral tá na escuta. Sim. Em, conceber uma boa arquitetura, escutando e lendo a pessoa, fazendo sempre uma avaliação de ela me falou isso, mas ela talvez quis dizer aquilo. Tem um pano de fundo sempre atrás. Né? Escutar o casal como um todo, não é uma pessoa só, é sempre um todo. Tem toda uma psicologia envolvida. Tem toda uma psicologia envolvida, todo um processo psicológico, neuroarquitetura, muita coisa envolvida lá para aquilo acontecer. Fazendo todo esse processo, o pessoal também tem que entender, o cliente ele tem que entender que é um projeto que não sai de um dia para o outro. Não. Esse tipo de projeto, a gente falando em ciclo, né? Ciclo de vida de projeto, é um ciclo bem mais longo, porque você está respeitando os processos ali. Você está esperando validação, tem esse processo, compatibilização. Então, não adianta ele chegar lá no teu escritório, eu quero projeto daqui a 3 meses. Esquece, né? Não existe isso. Não tem como. Hoje, um projeto é assim, é um ano. É um ano o ciclo de vida, então, ali. É um ano. Um ano e pouquinho, mas é geralmente um ano. Porque, assim, o cliente, eu acho que ele tem que ter o tempo dele. Eu sempre falo, beleza, a gente até conseguiria fazer, mas vai ficar como você quer? E a chance de retrabalho é muito maior. E olha o valor, né, que tu vai investir nisso para fazer de qualquer jeito, sem ter tempo de pensar, de avaliar. Então, assim, tem clientes que, por exemplo, a gente monta um pré-lançamento para ele poder pensar direito como é que é aquela setorização da casa, algumas opções, daí ele pensa, ele analisa, é muito importante que ele entenda o tamanho dimensional que tem aquilo, para não chegar lá na obra, meu Deus, tá pequeno, porque quando a gente começa a subir a parede, o pessoal surta porque acha aquilo pequeno. E daí quando eles entenderam que aquilo realmente cabe, eles não surtam com aquilo. Eles falam, não, tudo bem, vai ficar tudo bem. Depois tá pintado, tem outra impressão. Então tem todos esses processos e é muito importante que quanto mais ele
tenha na cabeça dele, tenha esse tempo de latência ali do projeto, principalmente na parte de concepção, porque depois a parte de... outra parte demorada. E além do tempo compatibilização. do cliente, a gente tem os nossos tempos internos de compatibilização. Né? A gente compatibiliza com as equipes complementares de engenharia, como a gente já comentou. A gente compatibiliza com os fornecedores para encontrar a melhor solução para cada caso específico, de cada detalhamento específico. Ah, com fornecedor também. Com o Legal. fornecedor, sim. E também a gente compatibiliza, no final, com o projeto de interiores. Então, tem todo um processo que ele não pode ser atropelado para não causar o retrabalho na obra no final. E por isso que a gente chega no final, bate o olho, nossa, que harmonia esse negócio. Que harmonioso, porque aí tem o outro ponto para salientar, é a contratação dos projetos, principalmente de interiores, faz parte agora. Sim. Né? A gente vê muito assim, a casa está pronta, ele vai contratar interiores, está no meio do processo, vai contratar interiores, tem muita interferência. Daí tem muita interferência. Entendeu? Muita interferência. Então, isso faz parte desde o processo. Ela vai contratar não só para fazer o projeto arquitetônico executivo, mas sim definir o porcelanato, definir a cor da casa, a parte de interiores. Meio que define tudo praticamente, né? Inclusive, se duvidar, até a maçaneta ali define quase tudo. Não, entendeu? se entra interior junto, No arquitetônico já vai maçaneta, depois no interiores vai muito mais coisa. Não, interiores, ontem a gente teve até uma reunião de interiores, assim, um casal de médicos, eles olharam assim, nossa, e a gente que achava que tinha que decorar um monte de coisa, meu Deus, a quantidade de coisa que vocês têm que ter na cabeça de conhecer informação. o produto, saber se ele funciona com isso, se ele encaixa com aquilo, e o que vai daí de MDF, de dobradiça, de iluminação, de acabamento, de detalhezinho, E a gente até brincou, né? Quando a gente decora e entende como tudo funciona, daí mudam as linhas, mudam os Aí fornecedores. sai de linha, daí tu tem que se atualizar todo de novo e tá mudando o tempo todo muito rápido. E eles acharam, caramba, a gente não tem noção de tudo que envolve, de tudo que tá por trás, do mecanismo que tá por trás, para chegar lá e a casa tá montada e a pessoa entrar e... Então, assim, quando acontece um probleminha ou outro na obra, cara, aquilo é uma coisa tão pequenininha que eu acho, assim, que, meu Deus, comparado a tudo que deu certo, né? Poderia ter dado tanta coisa errada. E às vezes é um detalhezinho. E a gente sempre fala, a gente trabalha no sentido de minimizar os problemas em obra. Nem tudo depende somente da gente, né? Da gente como arquiteto, dos engenheiros. Às vezes depende de mão de obra, depende de qualidade de material, depende de várias coisas. Sim. Mas eu acho que o grande diferencial que está no serviço de um profissional ou outro é como que ele responde quando algo não está dando certo. Sim. Qual que é a postura dele, né? Ele vai colocar o telefone de lado e, quando eu puder eu resolvo? Ou ele vai atender prontamente e buscar a melhor solução para resolver aquilo? Mesmo que às vezes o erro não seja dele. Tá, fulano errou, como é que a gente pode com a arquitetura resolver isso? Ou a gente errou, como é que eu posso com a engenharia resolver isso? Ou o pedreiro errou, como é que a gente, todo mundo junto, a gente vai chegar numa solução? Uma sinergia ali. Então eu acho que a qualidade, principalmente profissional que trabalha com alto padrão, está muito vinculada a isso. Qual que é, como é que é? Se acontecer alguma coisa, como que tu vai agir? Sim, é por isso também que, além dos detalhamentos e compatibilizações, a gente não pode hoje ter uma obra de alto padrão sem gerenciamento. Não tem como. Não tem a menor possibilidade. É do gerenciamento, tá? É o gerenciamento do escritório interno e o gerenciamento externo. A gente fala gerenciamento interno e externo. Porque, às vezes, a gente precisa de uma demanda de informação, tirar dúvida e tudo mais, mesmo tendo projeto executivo, que o processo interno de vocês tem que estar muito bem alinhado com o profissional já atender de prontidão, que às vezes a gente está ali resolvendo, e a gestão externa. Porque esse tipo de projeto, de forma alguma, o cliente, a gente sempre brinca, o cliente vai tocar a obra. Não tem como. Em primeiro lugar, que a gente sempre fala, tem que investir em gestão, sabe por quê? Porque são pessoas que provavelmente são empresários, são médicos, são advogados e tal, que para eles terem o dinheiro deles, obviamente que eles estão trabalhando para isso. E quanto que custa a hora dessa pessoa? Então, é muito mais barato para ele pagar um gerenciamento do que ele ter que pegar o tempo dele e investir em cuidar de uma obra, algo que ele não sabe,
Que ele fazer. vai demandar muito Que mais ele vai tempo. demandar muito tempo, que vai Não. gastar muito tempo, ou ele vai gastar o dobro de recurso. Porque a gente já viu que, por exemplo, uma obra sem um gerenciamento financeiro, o que acontece? Eu vou gastar 2 milhões. Só que daí começa assim, eu vou comprar mais isso, vou comprar mais aquilo. A pessoa não tá cuidando do dinheiro, quando ela vê, ela gastou 3. E às vezes tem até aquele E nem desperdício sabe. oculto que não sabe, Exato. entendeu? Que acaba estourando e, assim, não chega nem meio que é essencial a contratação. O do gerenciamento de obras é essencial. Independente do profissional, ele vai ter que contratar um processo de gerenciamento. Sim. E não só o gerenciamento, a gente fala, o gerenciamento financeiro, mas um gerenciamento de equipe, de compras, gerenciamento de qualidade, né? E de conferência. De conferência, então, adotar processo de melhoria contínua. Eu sei por mim, quando eu fiz minha especialização em gestão de obras, das dores que eu sentia muito da construção civil, certo? De tirar aquela cultura de tocar a obra, né? E vir para a cultura de gerenciar a obra. Sim. Existe uma grande diferença. Sim. Que quando você implanta, você comentou dos processos, quando você padroniza, você implanta alguns processos que estão bem pré-definidos, como flui? Muito. Nossa, flui demais, entendeu? E tanta parte de gestão de pessoas, a questão de respeito dos profissionais, e realmente vestir a camisa e sentir que aquela casa parece que é sua, é teu patrimônio, entendeu? Você pensar nos detalhes, a gente estava brincando naquela obra que a gente foi, para o cliente estava tudo certo, nos registros de inspeção. Só que a gente entendendo o nosso melhoria interna de melhoria contínua, não está bem. A gente pontuou, tem as nossas fichas de verificação de qualidade, a gente pontuou para a gente realmente melhorar. Uhum. Aí demora para colher o fruto. Eu acredito que você também demorou no começo. E a gente agora está vendo isso, porque o pessoal verifica e olha diferente a postura do profissional, é bem diferente, entendeu? Não, demora bastante, tanto que, né, eu tava comentando, assim, teve um ponto de virada, então, de 2004, quando eu comecei a trabalhar, quando teve a virada para alto padrão, que foi 2016, são 12 anos. Nossa. Então, é um tempo muito grande para virar a chave, um investimento muito grande para virar essa chave, né? Para, tipo assim, sair ali de um padrão médio de projetinhos Mas isso tudo foi uma construção de processos. Então, a gente vai falar de processos de novo. O escritório acabou construindo um processo tão bem formulado e tão bem organizado dentro dele, que daqui a pouco a gente começou, mas espera aí, eu gasto muito mais tempo fazendo do que eu recebo de troca, porque trabalhar daí com médio padrão, com todos esses processos, não paga a conta, por causa do valor investido em projeto. Até pelos profissionais envolvidos, você tem arquiteto, tudo, você não né? tem estagiário. Tem toda uma estrutura. Aí assim, beleza, então nós temos projeto para trabalhar com alto padrão, mas como é que a gente alcança isso? Aí teve todo o investimento no marketing direcionado para isso, se reposicionar no mercado para isso. Foi quando a gente resolveu entrar no mercado aqui de Rio do Sul, porque a gente realmente viu uma janela muito grande, porque a gente sabia que era uma cidade que tinha muitos recursos, porém, eu acho que em termos de arquitetura ainda era muito deficiente nessa qualidade de entrega que a gente começou a trazer. Tanto que a hora que a gente pisou aqui, estourou, explodiu. Porque simplesmente as pessoas começaram assim, cara, nós nunca vimos um projeto assim. Seja fornecedor, seja construtor, seja engenheiro, seja cliente. Cara, a gente nunca viu um projeto assim. Aí as pessoas começaram a entender que aquilo tinha valor e, tipo, mesmo chegando aqui e cobrando, às vezes, o dobro do que o mercado tinha como coisa, o pessoal pagava porque entendia que aquilo tinha um valor agregado e que na somatória final da obra aquilo era um valor, a diferença era tão pequena que... nem é custo, é investimento para ele. Exato, o que ele investia ali, ele economizava tanto durante a obra em soluções assertivas e um cuidado e uma dedicação de profissional ali, que o mercado, eu acho que sim, aqui em Rio do Sul estava muito nessa entrega de anteprojeto. Aí cobrava muito pouco, entregava um anteprojeto, engenheiro e pedreiro que se virem. Isso, e essa era a política e era... Aí quando a gente trouxe, eu acho que o pessoal começou a pensar, nossa, mas, cara, a mulher veio de Floripa, tá aqui no nosso mercado, o que ela tá fazendo? Aí foi onde começaram a entender que teria que ter outros processos para conseguir bancar o mercado deles.
né? E eu acho que isso foi muito bom, porque evoluiu o mercado como um todo. Evoluiu muito o mercado e eu fico muito feliz de ver. Eu acho que Rio do Sul hoje tem profissionais de uma altíssima qualidade, né? E eu não tenho problema nenhum em dizer isso e até de dizer assim, as pessoas até sabem, eu troco ideias, eu troco experiências, eu chamo os profissionais para conversar, eu pergunto, cara, quanto é que tu tá cobrando para fazer o projeto? Eu falo, cara, tu é louco, tu já fez conta? Tu sabe quanto que custa um escritório? Vem cá, eu vou te ensinar a fazer conta, eu vou te ensinar a cobrar direito o projeto. E eu já fiz isso com vários profissionais de Rio do Sul, no sentido assim, gente, olha só, eu acredito no teu trabalho, eu sei que tu tens um bom trabalho, só que assim, a gente tem que nivelar um pouco a questão de É do interesse de todo mundo que o mercado nivele, que o mercado nivele, porque eu acho que assim, o profissional de arquitetura, ele não é treinado dentro de curso nenhum a ser um gestor. Não. Então, ele não sabe quanto que é custo, trabalha tudo assim, ó. Ah, sobrou tanto, beleza, mas ele não faz conta. É um ateliê, é uma coisa toda misturada. E é uma bagunça tão grande que, tipo assim, a maioria, te digo assim, 90% não faz conta, não sabe quanto custa pra fazer E ele não lida como empresa, o escritório dele de arquitetura. Não, são ateliês, são... Né, tanto que até comentei contigo, uma coisa assim que eu trouxe junto toda essa reformulação pessoal... foi desenvolvido junto com o Espaço Traço todo um sistema de gestão, porque a gente tem isso tão organizado, a gente sabe fazer, a gente sabe, né, calcular a hora de projeto, calcular o custo de projeto, fazer todo um processo de gestão interna de equipe, gestão interna de projeto. A gente tem isso organizado de alguma forma dentro do escritório, mas estava tudo meio que em várias planilhas, em várias coisas. Cara, vamos fazer um sistema que isso rode tudo junto. Que legal. E a gente resolveu, ano passado, investir no desenvolvimento desse sistema. E ficou muito legal. Então, assim, antes eu falava, eu levava, às vezes, 1h30 para montar um orçamento. Hoje eu levo 10 minutos. Eu levava mais 40 minutos para fazer um contrato. Hoje eu faço um contrato em 2 minutos. Tudo lá dentro do sistema. Tudo automático. Que legal. Tudo automático. E daí isso já joga para o meu financeiro, que já vai gerar as parcelas, que já gera automático o boleto para os clientes. Isso já vai as cobranças mensais, o cliente já vai recibo. Então, assim, é tudo automático hoje. Então, não precisa ter, tipo, uma oneração e ao mesmo tempo tu vai lá, tu tira relatório, tu sabe quanto é que tu tá vendendo, tu sabe o que tu tá entregando. Isso vai para outra setor do software que daí mostra o projeto, as etapas que já foram feitas, quem fez, em quanto tempo precisa entregar, isso já vai gerando uma gestão de equipe e processos junto. Então, ele é todo automatizado. Então, basicamente, só para eu entender ali no sistema que é legal, esse sistema, você comercializa para os outros profissionais para ele melhorar ou é interno só de vocês? Atualmente é interno, né? A gente desenvolveu com o Espaço Traço. Esse sistema, ele passou a ser um desenvolvimento meu, como Vanessa Faller, e eu estou testando. A gente testa primeiro todos os processos, estou testando, mas a ideia é realmente ele virar um produto e eu quero começar a motivar, principalmente os escritórios da região, a se organizarem, porque a ideia não é vender só um sistema de gestão. Porque isso tem vários no mercado. A ideia é vender junto com o sistema de gestão a metodologia que a gente tem dentro do escritório de gestão e organização de projetos, de processos, precificação, é vender isso tudo como assim... E hoje dos bens mais preciosos que a gente tem dentro dos escritórios é tempo. E fica todo mundo correndo pra cima e pra baixo, tentando dar conta de tudo, né? E como a Vanessa falou, a gente tem várias estratégias de projeto, que a gente utiliza o BIM, utiliza a gestão, e essa parte de administrativa, de gestão mesmo, é feito manual na maioria dos escritórios, né? Por que não otimizar esse tempo também, é uma bagunça, na verdade. Não, é uma bagunça, e ali tá tudo junto, né? E assim, que nem eu te falei, existem vários sistemas de gestão, hoje até focados em arquitetura, só que daí eles têm os processos tão confusos, e as coisas são tão confusas dentro, e a parte alimentar fica tão confusa, que as pessoas acabam não usando. Eu já conversei com alguns profissionais que testaram e falaram, cara, não dá porque é muito complexo tu começar, né?
Aí a ideia ali foi justamente não. É tipo, a pessoa coloca, faz o banco de dados de clientes e não sei o quê, e sai usando. Porque ali já tem a metodologia dentro, já tá o meu know-how, o meu conhecimento que vem lá do espaço traço, que vem, né? Já tá ali dentro como um case para tipo, beleza, isso funciona. É porque ele não vai só investir na ferramenta, ele vai investir numa cultura de gestão. De gestão, porque exatamente. A gente vê, quando a gente dá assessoria, a maioria das empresas, eles investem esforço em investir em ferramenta. 70% das empresas investem em ferramenta. Mas só que não sabe usar, e 30% investe numa cultura, numa filosofia de trabalho, numa política de trabalho, tudo mais. Teria que ser meio que inverso, e investir junto a cultura de gestão e a ferramenta. Sim. Eu sei pelos processos de gerenciamento de obra. Sim. Agora, tu imagina num processo de gestão de obras que se envolve muitos stakeholders, muitas definições e muitos processos descentralizado, que a gente fala, não está centralizado. É um controle aqui, uma pessoa fazendo aquilo ali, gestão de comunicação deficiente desse ponto. Daí a gente parou a pensar, quando eu me especializei, não, vamos centralizar tudo isso. Vamos pegar, juntar tudo e fazer uma gestão centralizada. E daí acabou dando certo. Porque ele não fica aquela ponta solta, entende? E super funciona. Acho que economiza, organiza tudo. Não fica tanta ponta solta, né? E daí, algumas pessoas vieram e falaram pra mim, tá, tu levou 20 anos pra ter um know-how enorme e agora tu vai passar isso para teus concorrentes diretos? Eu falei, qual o problema? Aí tá. Eu confio absolutamente no meu trabalho. Eu tenho o meu nicho de atuação. Eu sei como eu trabalho e eu não tenho problema nenhum em trabalhar com colaborações, eu não tenho problema nenhum em passar meu conhecimento, pelo contrário, que bom se quando eu tivesse lá recém-formada, alguém tivesse chegado para mim e passado o conhecimento. Teria sido tão mais fácil, eu teria pulado tantos processos, tantas coisas que, na verdade, foram ali 12 anos, eu podia ter reduzido isso para 3, 4, se alguém tivesse feito isso por mim. Então, por isso que eu penso assim, não tem problema nenhum. Eu tipo assim, vou transformar isso num produto, numa forma de manutenção? Vou, porque eu acho que eu tenho direito disso, claro, eu tenho conhecimento, eu tenho investimento em cima disso. Obviamente que vou. Apesar de muita gente me procurar, como que diz, vem aqui, me ajuda, como é que eu faço tal coisa? Daí eu comecei, não, peraí. Vamos rentabilizar isso aí. Porque assim, né, Madre Teresa também não. Não paga contas. Não paga contas. Temos 2 filhos para sustentar. Indiretamente, você acaba melhorando o mercado com isso. Entendeu? Esse é o objetivo. É que o mercado todo nivele num padrão. E eu acho que isso já tem acontecido até pelo feedback que os clientes trazem. No sentido de eles estão pedindo mais qualidade no atendimento. Eles estão cobrando mais profissionalismo. E eu acho que, assim... E ele paga por isso. Ele paga por isso e ele quer isso. E não, a ideia é sensacional, com certeza. Melhora o mercado indiretamente. E tem muitos escritórios que a gente acaba vendo que realmente é uma bagunça em questão do processo. Questão até de precificação, que a gente fica meio... Não sei se eu estou errado, mas ainda fico chocado, o pessoal cobra... precifica por metro quadrado, né? Isso ainda é muito comum, essa prática, né? Muito. E daí, assim, o cara vai lá e manda solicita um orçamento pelo WhatsApp. Quanto vocês cobram o metro quadrado para fazer uma casa? Cara, esse cliente já não é meu cliente. Não, é o leiloeiro, né? Não dá. Esse meu cliente, eu já sei que ele tá cotando com 10 profissionais e eu já sei que esse cliente, ele quer preço, ele não é cliente para mim. Ele não vai ver o valor ele não vai entender. Daí tem outros clientes que chegam assim, cara, eu quero muito fazer um projeto com você. Como é que funciona? Bom. O meu trabalho funciona assim, assim, assado. Vem aqui, vamos conversar, vamos sentar, tem todo o processo, vou te mostrar como é que é. Então, eu falo, tem vários profissionais aí que tem que agradecer, porque às vezes chega o cliente, ele nem sabe o que é um projeto de arquitetura, o que faz. Daí ele tem a reunião comigo, cara, eu vou lá e explico. Passo a passo. Como é que funciona um projeto de arquitetura? Do começo até o final. Tem uma reunião, às vezes, de 1h20 com o cliente. É meu tempo explicando. Aí, claro, eu sei que ele vai fazer orçamento com mais 3, 4. Só que ele vai fazer orçamento com mais 3, 4, sabendo com propriedade. Entendendo o valor. Sabendo o valor e sabendo o que é um projeto de arquitetura, que não é só um desenho. Todo o processo que entende.
E daí, mesmo entendendo todo esse processo, sabendo tudo que está envolvido ali, ele pode, daí sim, comparar preço. O que a Vanessa entrega, o que o arquiteto 1, 2 e 3 vão entregar para mim. Aí é uma escolha consciente que ele faz. Assim como os processos de escolha dentro da casa. Ele só vai escolher depois que ele tiver consciência da escolha que ele tem que fazer. Se a gente pensar na mentalidade, se ele já está querendo economizar no projeto, imagina na obra como é que a obra vai ser. Sim, eu falo, se tu tá querendo economizar 10 mil reais na contratação de profissional... Que é 3% de uma obra. Nem é. Nem é, às vezes é 1,5, 2. Aí daí daqui a pouco o cara... Quanto é que tu vai gastar numa obra? Quanto é que tu quer gastar na obra? Ah, pois é, eu quero construir 400 metros quadrados. Quanto tem? 1 milhão de reais. Então, Tem, senta não aqui. fecha. Não começa, caramba. Não começa, sabe? E não é uma questão que eu estou duvidando da tua capacidade de fazer o negócio. Não é né? real. Da capacidade do cliente realista. de fazer. É que não é realista, ele não vai conseguir fazer. Ele vai ter Não. que parar no meio, ele não vai conseguir. Então, assim, eu acho que o profissional que chega lá, o cara chega, quer construir 400 metros quadrados com 1 milhão de reais, e o profissional diz, não, beleza, vamos fazer. Eu não vou fazer, porque não vai dar certo. Aí tá a transparência que a gente comentou, a expectativa dele. Claro. Não adianta você, não, beleza, vai dar, chega lá na metade do caminho do processo e daí, entendeu? Sim, porque tu vendeu o teu projeto, Uhum. mas e a expectativa do cliente? Daí A não expectativa faz, daí, dele, né? é. O que E a o projeto gente... final, o produto final que é a obra. E Miriam, o que a gente pega, tu sabe, dentro do escritório de projeto engavetado? Sim. Tu não tem noção de tanto de gente Sim. que nos procura com projetos engavetados e De do 2, tipo... 3 anos o engavetados. nosso cliente, por sinal, nosso cliente foi um cliente que veio com um projeto que ele já tinha. Uhum. Eu tenho um projeto, não gostei da solução, não teve jeito e... Aí, assim, eu às vezes falo, meu Deus, a responsabilidade que eu tenho, às vezes, de ser a segunda opção. Nossa, que responsa, hein, né? Porque assim, eu não posso errar ali. Uhum. Eu não tenho a opção Porque de ele já errar, vem com porque uma alguém já frustração prévia, errou, já criou uma frustração É. nesse cliente, eu não posso errar. Eu vou ter que acertar de qualquer maneira, né? Então, isso, assim, ó, não é uma ou duas, assim, ó, é várias. Na verdade, a gente entrou no mercado de Rio do Sul apagando fogo. Não, Eu a entrei gente- no mercado de Rio do Sul pegando um projeto, assim, que eu olhei como é que a pessoa pretende construir isso. E aquilo era executivo. Agora imagina a gente engenheiro quando a gente pega, como é que eu vou executar isso agora? Não, mas eu Entendeu? perguntei pra pessoa e falei, tu sabe como é que vai ficar a fachada disso? Não. Fachada? Que fachada? Não, eu não tenho fachada. E, tipo assim, o negócio já tava na terceira laje. Eu não tenho fachada, eu não sei como é que vai ficar a fachada. É, mas Ui. por experiência, eu estou em Rio do Sul no mercado já vai fazer 3 anos, foi um divisor de águas mesmo. O divisor de águas, questão que a gente acompanhando mesmo. Ah, não é à toa que a cada esquina tem a placa da Vanessa lá agora, arquitetura padrão, é impressionante. Mas a questão de defender essa filosofia mesmo de trabalho e tudo mais, defender o processo, e o cliente ele tem que entender que leva tempo, certo? Ele vai ter que investir por esse tempo e Sim. vai agregar valor. Sim. Basicamente isso. Então, se tu for pensar assim, o profissional vai trabalhar para mim um ano Às dentro vezes daquele mais, projeto, Nossa. às vezes mais, porque depois tem toda a parte de assistência técnica, Um casamento. parte de por acompanhamento, às exemplo. vezes é 2 anos, 2 anos e meio, tu tá com aquela pessoa. Cara, tu divide o que tu pagou pro arquiteto por mês. Meu, É uma miséria. É, É muito pouco, é verdade. sabe? Então a pessoa não faz essa conta. Aham. E teve clientes que já aconteceram que falaram assim, cara, se a gente fosse negociar no final, a conversa seria totalmente diferente. Teve cliente que falou, tu podia gravar um áudio, por favor, sobre isso? Para eu poder colocar assim na minha apresentação. Mas é uma cliente que no primeiro projeto que ela fez comigo, ela foi, tipo, negociar pesado, assim, Uhum. sabe? E tanto que todos os outros projetos que eu fiz com ela, ela nunca mais negociou meu preço. Ela já Nunca viu que agregou mais valor. ela negociou, porque ela sabe o valor e ela sabe a dedicação que tem em cima daquela. Ela Uhum. falou, eu nunca poderia imaginar a dedicação e o tipo o empenho de vocês em realizar aquelas tarefas. Eu nunca ia imaginar o quanto de tempo estava envolvido. Hoje, ela falou, hoje meu olhar sobre um trabalho é totalmente Jamais nem diferente. pede desconto. Ela Nossa. nunca mais me pediu desconto. Não, beleza. Pessoal, o papo tá legal. Hoje já deu quase 1 hora, viu? Eu falei que eu falava bastante. Logo a gente tem que já almoçar, me deu fome já. Pessoal, mas eu acho que era isso que a gente queria conversar hoje. Claro que a gente poderia ficar conversando a tarde inteira. Ia ter dancinha do TikTok também. Ia ter dancinha, ia ter... Era também uma das pautas. Não vamos fazer isso aqui hoje, não, deixa quieto.
Thiago estava Na com medo. próxima, na Eu tava com medo, Mas assim, pessoal, acho que a gente difundiu boas informações hoje, com certeza. Vocês estão de parabéns pelo trabalho desenvolvido em Rio do Sul. Eu sou prova de vivo mesmo, né? Vamos dizer assim, a gente estava nos bastidores, acompanha o projeto e tudo mais, estão de parabéns. E difundir essas boas informações. Com certeza, indiretamente, faz o mercado da construção civil melhorar e faz também os outros profissionais de se despertar realmente, né? Realmente se espelhar no projeto da Vanessa, junto com a Miriam, que realmente dá para melhorar e o seu cliente final, ele paga por isso. Você é um case de sucesso e parabéns. Como eu te falei, eu acho, em primeiro lugar, te agradeço o convite, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que todo esse processo é uma construção, como eu já falei no começo, é sempre um conjunto, é sempre um núcleo ali que acontece entre o profissional, entre os profissionais que desenvolvem a parte técnica, que precisam estar trabalhando felizes e acreditar naquilo que estão fazendo, entre a engenharia, que também precisa acreditar numa arquitetura diferenciada como algo assim possível, porque muitas vezes acontece de, não vou fazer porque dá mais trabalho, porque não sei o quê. E eu acho que a engenharia que trabalha junto, em conjunto, buscando soluções, acho que isso agrega muito. A questão de gestão, a questão de equipes, de qualidade. Então, é todo um conjunto para que o negócio dê certo e funcione, né? Não é só uma pessoa, é sempre um conjunto, é um núcleo trabalhando ao redor e junto. O resultado sempre vai ser o melhor, funcione. com certeza. Com certeza. Sim. Pra gente é um prazer falar sobre arquitetura residencial. Só agradecer o convite. Que bom, então. Pessoal, obrigado novamente, tá? Encerramos por aqui mais um episódio do SolucioneCast. Logo vamos ter trecho desse bate-papo sobre arquitetura de alto padrão. Pessoal, até mais. Tchau, tchau.